A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero refutar o argumento do adventista falando da questão do arrebatamento secreto. Nós sabemos que existem duas linhas de pensamento, pós e pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista, creemos que a igreja será arrebatada a qualquer momento. E o pós-tribulacionista crê que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus virá no final da grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, quero responder a pergunta na questão de arrebatamento secreto. Mas antes de eu responder, vamos ouvir o que é que ele diz nessa questão de arrebatamento secreto, ok? Série A Verdade em 2 minutos. A Verdade em 2 minutos. O Arrebatamento. Versão brasileira. Eco. Muitos cristãos em todo o mundo creem na segunda vinda de Jesus. Porém, há discrepância a respeito de quando e como isso ocorrerá. Um ensinamento bastante aceito é que no momento futuro, todos os crentes em Deus desaparecerão do planeta de repente. É o que se conhece como o arrebatamento secreto. A ideia consiste basicamente em que a segunda vinda ocorrerá em duas fases. Primeiro, Jesus virá de forma invisível e a igreja será arrebatada. 7 anos depois, Jesus vem à Terra com poder e glória. Nesse momento surge o anticristo. Ocorre a grande tribulação e os que ficaram na terra têm uma segunda oportunidade para se rebelir. Então Jesus volta definitivamente, junto com a igreja arrebatada 7 anos antes. Essa teoria que aparece em filmes, livros e novelas de todo o mundo tem imensa citação. Isso parece interessante, mas tem respaldo bíblico? Nos próximos 2 minutos você vai descobrir a verdade sobre o arrebatamento secreto. Está preparado? Comecemos. Então, analisando essa questão, a pergunta que ele fez assim, ele disse assim, tem respaldo bíblico sobre a questão do arrebatamento secreto? Então, eu quero responder essa pergunta para você que é pós-tribulacionista, que é adventista. Ele trouxe vários argumentos aí, mas eu quero fazer algumas perguntas para ele responder. Qualquer adventista responder. Porque eu vou responder sobre a questão de arrebatamento secreto, depois eu vou fazer a pergunta para qualquer adventista responder a minha pergunta, ok? Primeiro, qual é o versículo que nós usamos para a questão de arrebatamento secreto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro aqui, os adventistas ele faz a pergunta existe arrebatamento secreto? Primeiro, como pode ser secreto se tem som de trombeta? Trombeta significa barulho. Como pode ser secreto se tem barulho? A resposta é: o som de trombeta significa que nem todos vão ouvir o som da trombeta. Quem vai ouvir o som da trombeta será o salvo. Esta é a questão. O som de trombeta não é para o mundo. O som de trombeta somente é para os salvos em Cristo que serão arrebatados. Segunda questão aqui, analisando arrebatamento secreto, significa que Cristo virá secretamente para o mundo. O mundo não vai ver Cristo. Somente a igreja vai ver Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Então, somente a igreja que vai ser arrebatada vai encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados, junto encontraremos o Senhor nos ares. Então a igreja vai encontrar o Senhor onde? Nos ares, não na terra. Então somente a igreja vai ver Cristo. Assim como ele é, nós veremos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Somente a igreja vai ver Cristo. O mundo não vai ver Cristo. Então, secreto, arrebatamento secreto, significa, não é a igreja que vai subir secretamente, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Não. É Cristo que o mundo não vai ver Cristo. Então, nós cremos que haverá duas fases. Primeira fase, Cristo vem arrebatar a sua igreja. A igreja vai encontrar o Senhor onde? Nos ares. E na segunda fase, Jesus vem para Israel, que não haverá arrebatamento para Israel. E quando Jesus vier para Israel, será no final da grande tribulação, e todos os olhos verá. Então aí Jesus vem para Israel e não será secreto. Jesus vem
visível aos olhos a todos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todos os olhos verá. Então será para Israel, não para a igreja. Igreja, Jesus vem, não para aqui para a terra, até os ares, é a igreja que sobe e vai encontrar o Senhor nos ares. Então secreto significa Cristo para o mundo, não a igreja, que vai subir secretamente. Lógico, se está aqui conversando eu e outra pessoa aqui, acontecer o arrebatamento, se eu subir ou aquela pessoa subir, eu vou saber que aquela pessoa sumiu. Então, isso vai ser um fato que todos vão saber que sumiu o povo da terra. Para quem crê, vai dizer que é o arrebatamento para aqueles que ficaram. Para quem não crê, vai inventar outras coisas. Mas vamos lá. Arrebatamento secreto, como eu já falei na questão aqui, é Cristo para o mundo, mas não para a igreja, porque a igreja vai ver Cristo nos ares. Então a pergunta que eu faço para os pós, que é adventista, é: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então Paulo está dizendo que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Agora, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, diz que haverá um julgamento aqui na terra, separação de bode e ovelha. Se essas ovelhas é a igreja, como os adventistas que crê que as ovelhas é a igreja, então a pergunta se faz é essa: a igreja vai encontrar o Senhor onde? Nos ares ou na terra? Segunda pergunta será essa. 1 Tessalonicenses mostra aqui que haverá a ressurreição dos mortos. Se haverá a ressurreição dos mortos, agora nós vemos para Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, que está perante aonde? Perante o trono e ao Cordeiro. Está lá, diante do trono do Cordeiro. Então, o versículo 13 diz assim: um dos anciões faz uma pergunta dizendo assim: quem são esses? De onde vieram? Aí o versículo 14 diz assim: estes vieram da grande tribulação. A pergunta que se faz para os adventistas é: essa grande multidão aqui está diante do trono de Deus, e o trono de Deus está no céu. Então essa multidão está aqui. É a igreja arrebatada? Se é a igreja arrebatada, a pergunta se faz é esta: aonde estão os mortos? Por quê? Porque nesse versículo aqui, mostra que aqui vem uma grande multidão e faz a pergunta, um ancião faz a pergunta dizendo: quem são esses? De onde vieram? E ele diz assim: estes vieram da grande tribulação. A grande tribulação, então na ressurreição, vai ressuscitar desde Adão até o último no dia do arrebatamento. Então, desde Adão até o último, essas pessoas que vão ressuscitar passaram pela grande tribulação? Não, porque a grande tribulação ainda não aconteceu. Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então, se a grande tribulação não aconteceu, na ressurreição dos mortos, os que morreram antes de Cristo, os que morreram nessa época, não passaram pela grande tribulação. E nessa grande multidão aqui está falando, quem são esses e de onde vieram? E está dizendo, estes vieram da grande tribulação. Então, se é da grande tribulação, os mortos que vão ressuscitar, que os vivos serão transformados. Então, se aqui é a igreja que estará no céu, então está dizendo aqui os que vieram da grande tribulação. O versículo vai passar dessa forma assim: quem são esses e de onde vieram? Esses é os que vieram de toda geração, de todas as épocas. Então, sim, desde Adão até o último. Mas aqui não está dizendo de toda a época, de toda a geração, não. Esses que vieram da grande tribulação. Então, essa grande multidão só é o que vieram da grande tribulação. E os que morreram antes da grande tribulação, onde está? A pergunta se faz é essa para os adventistas: se essa grande multidão é a igreja ressuscitada, então onde está os que morreram em Cristo? Porque não está aqui, porque aqui está falando da grande tribulação, os que vieram da grande tribulação. E esses daqui não vieram da grande tribulação, os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, não está nessa grande multidão, porque essa grande multidão é só o que vier da grande tribulação. E a segunda pergunta é: se aqui não é a igreja, é as almas que foram decapitadas na grande tribulação? Para os adventistas, ele não crê que a alma sobrevive após a morte. Então, se ele disser que a alma sobrevive após a morte, vai contra a sua própria doutrina. Então, ele vai ter que afirmar que é a igreja ressuscitada. Então, esse é o problema. Onde é que estão os mortos aqui?
que não vieram da grande tribulação, vai ter outra ressurreição para aqueles que morreram em Cristo, que vai ressuscitar. Então tem que haver outra ressurreição, porque aqui está dizendo só os que vieram da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.